Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje é dia 27, de agosto de 2025. Estamos a 571 dias do término da geração da figueira. Graças a Deus, mais uma folhinha minha vencida. Vamos abrir a folhinha agora para os 570 dias, Em nome de Jesus. Tudo aí acontecendo rápido. Demorei um pouquinho para vir, porque eu tenho uma gatinha fujona e a minha filha fica que nem louca atrás dela. E eu tava ajudando a ver se eu achava. Shalom, Simone, seja bem-vinda. Shalom, Sandra. Deixa eu ver se é aqui. Shalom, Joelma. A todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Alberto. Boa noite, Joelise. Shalom, Maria Rita. Shalom, Andréia. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, Hoje, faz tempo que eu sempre observo que tem alguns vídeos, que eles aparecem no YouTube, Que eu assisto bastante YouTube, pego bastante, tô sempre atrás de informação. Patrícia, boa noite. Tânia, boa noite. E eu tô sempre atrás de informações, E sempre esse vídeo aparece para mim, sempre. Faz uns 15 dias que esse vídeo aparece para mim, mas quando foi hoje, boa noite, Aline, uma irmã mandou para mim o vídeo. Eu falei, deixa eu ver, porque esse vídeo tá na minha frente já faz um tempão e eu nunca vejo esse vídeo, Mas ela mandou. Paz, doutora Ivane, boa noite, Valéria. Mas como ela mandou, eu creio que seja alguma coisa de Deus para mim. Boa noite, Fernanda. E realmente, irmãos, eu vi o vídeo e eu fiquei impactada. Boa noite, Rosane, Shalom, Viviane. Eu fiquei impactada. Porque foi um vídeo de uma resposta para minha vida. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Estela. Foi um vídeo de resposta para minha vida, para uma situação que eu passei. Uma situação aí recente que eu passei. O tempo sou eu, boa noite. O vídeo ali, naquele vídeo. Foi uma resposta de Deus para mim, para uma situação muito ruim, constrangedora que eu passei. E também uma resposta para o que a gente procura, Shalom, Vanise, porque o nosso coração está temeroso, Porque todos nós estamos temerosos, Queira dizer que não, todo mundo pensa, Todo mundo... A gente sai da zona de conforto, que nós estamos acostumados, a gente treme. É normal isso acontecer, isso não é uma coisa anormal, não, é uma coisa normal acontecer. E esse vídeo me tocou demais da conta, demais. É como eu disse, já fazia dias que era eu abrir o YouTube e esse vídeo na frente. E eu nem tenho esse canal não sigo esse canal. E aí, de repente, hoje à tarde, essa irmã mandou, ela falou, irmã Ruth, olha esse vídeo, porque tem coisas que a senhora fala que tá aí. E eu fui, e o vídeo era uma resposta para algumas indagações que eu tenho com Deus quanto a esse acontecimento que aconteceu comigo, e um vídeo que dá muita resposta. Shalom, pastor. Muita resposta para muita coisa que tá vindo aí, Eu não vou saber citar, porque eu peguei mais a parte do refúgio, Do refúgio. Aí eu fui procurar na palavra, Eu meditando ali no vídeo, Boa noite, Eliane. Boa noite, Maris. Eu meditando no vídeo, aquilo que eu tava vendo, Aquilo que fala ali, a visão que essa moça tem, Do céu, Uma alemã. Ela morre e é levada, É levada e Deus fala ali com ela. E ali eu comecei a ver a minha vida, algumas coisas que aconteceram. Eu comecei a meditar e Deus começou a me mostrar algumas coisas que eu não tinha ciência. Boa noite, Berenice.
porque às vezes você vai fazer o bem, né? Mas o bem parece que vira o mal e você não entende o porquê. E aí, quando ela fala de Ló com as suas filhas, foi a resposta que eu precisava. Era a resposta que eu precisava. Né? E aquilo me tocou muito, muito, muito mesmo. E eu vou fazer aqui, nós vamos passar por vamos fazer aqui um pente fino, né? Vamos colocar assim, né? Para você também, Aline. Se der, eu vou compartilhar o vídeo, depois da live eu mando o vídeo. É muito interessante, muito interessante. E eu quero ler aqui sobre a vida de Ló, né? Mas antes eu vou passar aqui, ó. Antes eu vou passar pela Arca de Noé. Amém, amém, Aline. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Diz aqui, vou passar por alguns trechos, tá? Por alguns trechos que eu achei, assim, essencial para o momento que nós estamos vivendo agora, para a gente não ter dúvida daquilo que Deus vai fazer conosco, entendeu? Diz assim, 7 de Gênesis, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se puder aí. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Boa noite, Maria Alice, graça e paz. De todo animal limpo tomarás para ti 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos 2, macho e fêmea. E aí Deus vai falando com ele, né? E que ele tome todos os animais, também as aves do céu, 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Toda vez que Deus trata, né, Leninha? Paz, shalom, minha irmã. Quando fala de 40, sempre é um período de prova, tá? Sempre é um período de prova. E desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé tudo conforme o que o Senhor lhe ordenara. Olha bem, Deus vai, com a água, Deus desfez toda a substância que ele fez. Que interessante, né? Uma faxina. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então, presta atenção. Deus avisa para Noé, né? Deus avisa para Noé que havia um dilúvio, e era para ele fazer uma arca e se guardar na arca. Ele e todos os animais que iriam repovoar a terra, porque Deus ia destruir a terra, Deus ia desfazer as substâncias da terra. E Noé é guardado na arca. Observa bem isso, Noé é guardado na arca. Então, é a primeira coisa que nós vemos acontecendo. Boa noite, Daniele. É a primeira coisa que nós vemos acontecendo na terra de que Deus guarda alguém, é na arca. Quando acontece isso? No final dos 2000 anos primeiros da terra. No final dos 2000 primeiros anos da terra, que é o período pré-diluviano. Esse período se encerra com o dilúvio, as águas, e Noé guardado dentro da arca. Noé não passou o dilúvio. Noé, ele atravessou o dilúvio dentro da arca, mas ele não foi afetado pelo dilúvio. É claro que ele passou os transtornos, né? De ouvir o barulho das águas, de ouvir os relâmpagos. Você já parou para pensar, quem nunca tinha visto uma chuva na vida, de repente, ele começa a ver o dilúvio
Diz no livro dos justos que ele estremecia. Ele achava que a arca ia quebrar. De tão terrível que foi. Quando o céu se abriu, exatamente, o voto será deixado. O céu se abriu, né? O céu se abriu, as comportas da terra se abriram, os relâmpagos vieram, nunca tinha acontecido isso, né? Nunca tinha acontecido isso. E de repente, tudo começa, Noé deve ter ficado, coitado de Noé, né? Deve ter ficado que nem doido, mas estava guardado, estava guardado, estava guardado. Aí nós vamos lá para Gênesis 12. Interessante, Gênesis 12. Quer ver? Gênesis 12 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui já é uma promessa. Mas por quê? Você sabe por que Deus mandou Abraão sair da tua terra e da sua parentela? Você sabe qual é o motivo? Porque Nimrod já tinha tentado matar Abraão, porque Abraão cria no Deus verdadeiro. E o pai de Abraão, né, no período, ele era um escultor de imagens. Ele tinha uma sala com 12 imagens, que eram os 12 deuses dele. E Abraão quebra tudo isso. E Nimrod tenta matar Abraão a primeira vez quando Abraão nasce. Onde você já viu isso, irmã Ruth? No livro dos justos, que devia estar aqui na Bíblia e não está. Nimrod tenta matar Abraão, a primeira vez ele tenta matar Abraão quando Abraão nasceu. Por quê? Porque apareceu uma estrela interessante no céu. E os sábios da época sabiam que aquela estrela estava dizendo que estava nascendo um rei. Por incrível, né? Incrível isso, né? Então ele manda. E os sábios sabiam onde que a criança estava, que era na casa do pai de Abraão. E ali o que acontece? Ele manda trancar, como é que diz? Ele manda vir o pai de Abraão, acho que Terá, né? O pai de Abraão. E ele quer comprar a criança para matar a criança, para não deixar que a criança cresça e tire o seu reino. Que coisa, né? Que coisa interessante. E é quando Terá vai e leva a sua esposa, né? A mãe de Abraão, a criança e a ama, levam eles para uma caverna, escondido. E aos 10 anos ele vai para a casa de Sem. Ele vai para a casa de Sem para aprender de Deus. Ali ele vai aprender sobre Deus. E aos 30 anos ele volta, né? 30, 40 anos ele volta para a casa do pai. E quando chega da casa do seu pai, ele vê aquelas imagens, ele vê que aquele não é o Deus verdadeiro. Não, aquilo não era, aquelas imagens não tinha nada a ver com Deus. E ele formula uma situação e ele faz que uma imagem, ele quebra todas as imagens lá dentro. E através disso, Nimrod manda buscar ele. E aí é confessado que aquela criança que Nimrod queria matar era ele. E agora Nimrod vai colocar ele dentro de uma... de um forno. Lembra que 3 rapazes foram colocar dentro de um forno? Tá lembrado disso? Pois é, Abraão passou por isso primeiro. Mas foi colocado ele e o irmão dele. Ele e o irmão dele, por quê? Porque o irmão dele que tinha dado a ideia do pai guardar o menino numa caverna. Mas como o irmão dele ficou em cima do muro, presta atenção, o irmão dele ficou em cima do muro, não sabia se contava a verdade ou não, ou se ia para o lado de Abraão ou não, ele sucumbiu às chamas. Abraão ficou andando durante 3 dias dentro do forno e nenhum fio de cabelo queimou em Abraão.
Procura no livro do Justo que você vai achar isso aí que eu estou contando. E agora Abraão sai de lá. Mas Nimrod era um governante perverso, o primeiro imperador do mundo. Ele fez a primeira nova ordem mundial do mundo. A primeira ordem mundial foi Nimrod que fez. Ele constrói a Torre de Babel. E Abraão está ali, né? E engraçado que Nimrod dá para Abraão um escravo de presente para Abraão. E sabe quem é o escravo que ele dá para Abraão? Eliezer, o Damasceno. Eliezer, o Damasceno, é dado para Abraão como escravo e se torna o melhor amigo de Abraão. O amigo que ele confiava. O amigo que até a esposa de Isaac ele foi buscar para Abraão. Interessante, né? Que coisa linda, né? Mas Deus vê que Abraão estava correndo perigo na terra que ele estava. E agora ele fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Entendeu? E far-te-ei uma grande nação. Outro que foi para uma terra que ele não sabia para onde era, mas ele acreditou, ele creu, ele cria no Deus verdadeiro. E ele foi para a terra. Irmãos, prestem atenção em cada detalhe que eu estou falando aqui. Porque depois nós vamos tirar uma, como é que diz? Nós vamos sacudir para a gente ver o que vai restar disso tudo. Abraão vai para a terra que ele nunca conheceu, porque Deus mandou. E ele cria no Deus verdadeiro. E ele sabia que o que Deus falava era verdade. E ele confia na voz do Senhor. E ele parte com toda a sua terra, com toda a sua parentela para onde Deus mandou. Mesmo sabendo que aquela terra não ia ser dele naquele momento, ela ia ser dele no futuro. Um futuro que ele não viu, mas que aconteceu. Entendeu? Então presta atenção. Agora nós vamos para Gênesis 19. Gênesis 19. Vamos lá. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Lembra de Ló? Ló era irmão de Sara. Presta atenção. Os 2 eram sobrinhos de Abraão. Filhos desse irmão que sucumbiu às chamas com que Abraão e ele foram jogados. Acho que é Naor, né? Acho que é Naor o nome dele, não lembro agora. Foram jogados naquele forno. O irmão morre, mas ele fica e ele casa depois com a filha desse irmão, que é sobrinha dele, e mas leva Ló junto com ele para a terra que Deus manda, né? E Ló começou a prosperar também junto com Abraão. Mas só que acontece que a terra era pequena, né? Para os dois dividirem o mesmo pasto, para os dois dividirem a mesma situação. E estava havendo muita briga entre os pastores, né? Tanto de um lado quanto do outro. E Abraão chega nele e fala: Ló, vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você for. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Por que Abraão fez isso? Sendo que Ló era um menino na frente dele. Ló era um menino na frente dele. E era tio, né, dele. Então, ele merecia a honra. Mas Ló não olhou para isso. Ló olhou para os que os olhos dele viam. Ló olhou para as terras de Sodoma, aquela planície maravilhosa, o jardim do Éden, naquele lugar. E ele falou: eu quero ir para cá. E Abraão ficou com as pedras. Mas Abraão tinha alguma coisa interessante nele. Aliás, alguma não. Abraão tinha tudo interessante nele, né? Mas ele tinha uma coisa, ele sabia que até as pedras produziriam o que ele precisava. Porque quando Deus manda que a pedra produza, a pedra vai produzir. Tá entendendo? Quando ele manda que a terra seca prospere, seja fértil,
a terra vai ficar fértil. Abraão sabia disso. Então Abraão não confiava no que os seus olhos viam, mas Abraão confiava no que Deus dizia para ele. Abraão não confiava que a terra tinha água embaixo, mas ele confiava que Deus podia fazer jorrar água da terra. Tá entendendo, meu irmão? Presta atenção. Presta bastante atenção. Noé creu na voz de Deus, construiu a arca. Abraão creu no Senhor, acreditou e foi para uma terra que jamais ele pensava de chegar. Deus mandou ele sair da terra e da parentela. Mas vamos lá, né? Agora para Ló. Eu quero que você preste bastante atenção em Gênesis 19. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló sentado à porta de Sodoma. Por que Ló estava sentado à porta? Boa noite, Susan. Pois é, Sandra, para passar, é o que eu quero chegar lá na frente, quer ver? Escuta isso aqui. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Tem uma parte no Novo Testamento que diz que Ló sentava na porta da cidade, triste, porque ele não aguentava mais o que ele via dentro da cidade, de tanto pecado que tinha lá dentro. Nós estamos desse jeito, sentados na porta do mundo. Nós estamos sentados na porta da terra, esperando os anjos virem nos buscar. Presta atenção, meu irmão, aonde que nós vamos chegar? E vieram os 2 anjos a Ló à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ele sentiu que tinha algo diferente. Ele sentiu que alguma coisa ia mudar. Tá entendendo? Ele sentiu e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló sabia os perigos de Sodoma. Ló sabia que os homens de Sodoma eram tremendos, e os homens de Sodoma, além de serem tremendos, em todos os sentidos de crueldade, eles eram acostumados a copular com seres caídos, entendendo? Eles eram acostumados a copular com seres caídos. Você entendeu, né, o que eu quis dizer? E Ló percebeu que esses homens não eram homens como nós. Ele viu que tinha alguma coisa e ele pede para eles irem ficar na casa dele, porque ele conhecia o que os sodomitas faziam. E porfiou muito com eles, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, cozeu bolo sem levedura. Olha isso, ó. Ele não pôs levedura no bolo. Ele não pôs fermento. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram não daqui. Ele tinha consciência. É 19 de Gênesis. Olha aqui, fez-lhes banquete e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, olha isso, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe:
Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Esse conheçamos não é conhecer, não, é ter relações sexuais. Entenderam? Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui as duas filhas que eu tenho. Olha a situação de Ló. Ele estava tão acostumado com esse tipo de violência lá, que ele já trouxe as filhas para os caras fazerem com elas o que quisessem. Que ainda não conhecem varão. Fora vou-las trarei, e fareis dela como bem entender aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Por isso o quê? Para se livrar do mal deles. Você está entendendo o nível de Sodoma e Gomorra? Deu para você perceber o nível da situação? Não está nada diferente de hoje. Nada diferente de hoje. Nós já estamos sentados à porta do mundo. Nós já estamos sentados à porta pedindo: Senhor, vem nos buscar. Senhor, cuida de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Esses homens queriam pegar os anjos, queriam ter relações com os anjos, como o povo está fazendo por aí. Nos seus rituais, tendo relações com, como é que fala? Com seres que não são humanos, né? Nos rituais por aí. Ló sabia o perigo tão grande que eles estavam correndo que ele joga as duas filhas para cima deles. Eles, porém, disseram a Ló: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mal a ti, mais a ti do que a eles. Olha a situação que ficou Ló. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló. O povo, os homens partiram para cima de Ló e aproximaram-se para arrombar a casa, a porta da casa. Aqueles varões, porém, estenderam a mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Olha o que acontece. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Os anjos, irmãos, quando viram a situação, porque Ló estava se expondo para livrá-los, mas não tinham o que fazer. Ninguém conseguia conter aqueles depravados, aqueles sodomitas depravados, ninguém conseguia conter eles. Foi quando os anjos pegaram Ló, botaram para dentro de casa e feriu o povo todinho com cegueira. Você lembra que sempre eu falo aqui, a gente ora para pedir para Deus nos deixar invisíveis mediante a ação de Satanás? Tá lembrado disso? Que sempre nós estamos orando para pedir para o Senhor nos deixar invisíveis mediante as ações de Satanás? Pois é, irmãos, é mais ou menos isso aqui. Deus vai encegueirar os maus desse mundo que vão contra o povo de Deus, que vão contra aqueles que são do Senhor. Presta atenção nisso. Presta bastante atenção. Feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Os que estavam lá dentro da casa. Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens essa cidade, tira-os fora deste lugar.
Você está mandando, você está vendo o que Deus mandou dizer, tira fora desse lugar. E diz que Ló foi atrás dos genros dele, foi atrás das filhas, foi atrás de todo mundo para sair de lá, mas ninguém quis sair. Ninguém quis sair com ele. Paz, Irene, olha isso. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas. No livro dos justos diz que ele já tinha filhas casadas, tá? E disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão. Olha lá, tuas 2 filhas que aqui estão, porque ele tinha mais filhas casadas. Para que não pereças na injustiça desta cidade. Para que não pereça na injustiça desta cidade. Irmãos, isso aqui é uma das coisas que vai acontecer agora no final dos tempos. Nesse vídeo ela fala, eu já tenho falado isso várias vezes. Existem cidades, cada cidade será julgada segundo aquilo que cometeu. Deus é justo. Deus não vai julgar uma cidade que não fez mal para ninguém. Mas Deus vai julgar cidades que jogaram o povo na miséria. Deus vai julgar cidades que tramaram o mal contra a população. Deus vai exterminar. Não vai ficar nem raiz nem ramo delas. Uma delas, Roma, Babilônia, Nova York, Los Angeles, Washington, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. As grandes metrópoles vão sumir do mapa. Elas não estarão na nova terra. Não, elas não vão existir na nova terra. Por quê? Porque a fumaça do seu pecado, da sua matança, da sua maldição, está cheirando mal na presença de Deus e Deus vai destruir. E não vai demorar muito tempo, já vai começar. Não vai demorar. Não vai. As Babilônias vão cair. As Babilônias vão cair. Ele, porém, demorava-se, olha isso. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. Deus estava usando de misericórdia com eles, sabe por quê? Por causa de Abraão. E tiraram-no e o puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, assim não, Senhor. Olha só, a ordem era ir para o monte. A ordem não era ficar na campina. Mas olha como que Ló era preguiçoso. Olha como que Ló contendia. Ele disse, assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Quer dizer, fez o que eles queriam. Engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte,
pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Ele não confiou. Ele não confiou na determinação do anjo. Olha isso que vai acontecer. Ele não confiou na determinação do anjo. Não confiou. E ele pede que, porque se o anjo mandou ele ir para o monte, é porque ele estaria guardado lá, mas ele não confiou. Eis agora aquela cidade está perto. Quer dizer, cidade quer dizer o quê? Poxa, vou viver bem lá, né? Vou dar um jeito de viver bem. No mesmo ritmo de Sodoma, né? Olha isso. Para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei. Para que a minha alma viva no conforto da cidade. E disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste, que essa cidade também ia entrar na situação. Ela ia entrar, eram 5 cidades que, junto com Sodoma e Gomorra, Zoar, eu não lembro o nome das outras 2. Apressa-te, escapa-te para ali, porque não poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar, é o que sobrou, a que sobrou. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela deixou as filhas para trás. E ficou convertida numa estátua de sal. Eles eram, irmãos, da terra. Eles eram da terra. Eles não confiavam no Deus de Abraão. Eles conheciam o Deus de Abraão, sim, mas não confiavam. Nós temos muitos de nós, presta atenção, que conhece o Deus de Abraão, conhece, mas não confia. Conhecer e confiar, existe um espaço muito grande entre aí. Eu posso conhecer, faço tudo que ele quer. Tudo que está na Bíblia eu faço, mas eu não confio nele. Entendeu? Eu não confio nele a ponto de colocar a minha vida naquilo que ele manda eu fazer. Aí é que mora a situação. Paz do Senhor, Miriam. Aí é que mora. A situação toda. É o que nós vamos passar aqui na frente. O que nós vamos passar aqui na frente, meu irmão, é coisa que você fala assim, a senhora fala isso toda noite e ainda não aconteceu. Mas espera que vai. Vai ser rápido, muito rápido. Vai ser rápido o acontecimento e vai ser rápido passar também, porque Jesus já está voltando. Mas serão dias conturbados. Serão dias de muita angústia, de muito temor. Aí é onde vai morar aquele que conhece a Deus e confia em Deus. Daquele que conhece a Deus e não confia em Deus. Eu estou falando do nosso meio. Eu estou falando daqueles que têm a Bíblia debaixo do braço. Eu estou falando daqueles que dizem que invocam o nome do Senhor. E como é que eu faço para confiar, irmã Ruth? A palavra de Deus diz, façam prova de mim e eu abrirei as janelas do céu. Jesus disse isso. O Senhor disse isso. Você precisa confiar. Mas para confiar, para Deus agir na tua vida, existe uma palavra: obediência. É o que Ló não tinha. Ló não tinha obediência. Ló, ele foi livrado, irmãos, porque Abraão intercedeu por ele.
Abraão intercedeu por Ló. Por isso ele foi livrado. Quando eu falo para você que o teu guarda-chuva de bênçãos vai livrar muitos da tua família, você não está acreditando. O guarda-chuva de bênçãos de Abraão livrou a Ló do perigo. Não livrou da consequência depois. Entendeu? Não livrou da consequência depois. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O meu raciocínio, eu não sei se eu estou conseguindo trazer o que eu estou pensando aqui para vocês. Mas, veja bem, ele vai para Zoar. Aqui subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas filhas com ele. Agora ele foi para o monte. Porque temiam habitar em Zoar. Por que temiam habitar em Zoar? Porque era do mesmo jeito Sodoma e Gomorra. Você vê como que a desobediência leva a pessoa para a mesma situação. Deus livra, mas ela mesmo se joga no buraco. Tá entendendo? Porque temiam habitar em Zoar. Por que temiam habitar em Zoar? Porque os homens eram a mesma porcaria de Sodoma e Gomorra. Eram tanto quanto Sodoma e Gomorra. E Deus poupou Zoar porque Ló quis ir para lá. Ele contendeu com os anjos para ir para lá. Você está entendendo, meu irmão? Como é que você vai contender com o anjo quando ele vier dizer para nós, sai da cidade. Sai da cidade porque ela vai pegar fogo. Sai de Maringá, Ruth, pega a tua mochila, vai embora. Como é que vai ser? Irmãos, eu tive um sonho. Faz uns 3 meses, eu acho que uns 3 meses. De 2 a 3 meses. Eu tive um sonho que todos nós éramos tirados das nossas casas. O governo mandava a gente sair. E eu pegava a minha mochila e saía. E quando eu parava na rua, tinha muita gente como eu, que só estava com a mochila atrás das costas. Não tínhamos comida, não tínhamos nada. Mas na minha mente existia um mapa. Na minha mente tinha um mapa escrito. E eu falava para as pessoas que estavam atrás de mim, nós vamos por aqui, ó. É por aqui, por aqui, por aqui, por ali. E nós íamos. E quando chegava no outro dia, eu falava, não saiam, não voltem para a cidade para buscar comida. Porque alguns estavam querendo voltar, alguns vinham até buscar comida na cidade. Procurar alguma coisa, porque eu falava, o Senhor vai nos alimentar aqui aonde nós estamos. E eu acordava desse jeito. Eu acordava dessa forma. E hoje, escutando esse vídeo, eu fiquei impactada. Porque eu comecei a ligar os ponteiros de muita coisa que aconteceu. Principalmente na desobediência de Ló com as suas filhas. E aí eu comecei a entender algumas coisas que aconteceram comigo. Algumas coisas que eram para ser de um jeito, mas como quem estava comigo não conhecia a Deus, aliás, conhecia a Deus, mas não confiava em Deus, deram passos atrás. Eu ainda não posso expor o que eu estou falando total, porque eu não sei o porquê, mas Deus só me dá até aqui para eu falar. Eu nunca falei sobre isso, mas estou falando agora, porque hoje Deus deu essa abertura na minha mente de entender. Porque quando nós confiamos em Deus, nós seguimos à frente. Quando nós confiamos em Deus, nós escutamos a voz do Pai. E era isso que acontecia. Escutar a voz do Pai. Mas quando você não confia em Deus, você acha que isso tudo é loucura. Você acha que é loucura quando você conhece, mas você não confia.
Aí é que mora o perigo. E hoje isso ficou muito claro para mim, muito claro. E eu não sabia que Deus queria falar comigo. Há dias atrás, Deus já estava querendo falar comigo. E eu não entendia. Precisou a irmã me trazer o vídeo para eu conseguir entender muita coisa. E terminei de ouvir esse vídeo e vim aqui na palavra buscar todo aquilo que eu precisava para completar o raciocínio que começou a me vir. E habitou numa caverna ele e as suas 2 filhas. Então, elas tinham saído de Sodoma. Sodoma era um lugar onde homem andava com homem, mulher andava com mulher, homem andava com animal, mulher andava com animal, né? Eles andavam com espíritos malignos também, né? E eles também andavam entre pai e filho, filho e pai, entendeu? Deu para você entender o que era Sodoma? Deu para você compreender? Eles faziam festa rave, festas de 5, 6 dias, de uma vez, onde homens e mulheres casados já não eram mais casados ali. Ali eles faziam todo tipo de perversão sexual. Saíam dali, juntavam as famílias de novo, iam para casa e ninguém perguntava nada para ninguém. Essas meninas, filhas de Ló, indo para uma montanha agora, não mais na cidade. Elas não foram para a montanha onde Deus mandou primeiro, onde os anjos mandaram. Porque eles estariam guardados em todos os sentidos lá. Mas agora foram para Zoar. Zoar já estava dando medo neles porque era igual Sodoma. Só que era pequenininho. E vão agora, estão com medo, vão para a montanha, da onde já não era para ir também. E lá elas começam a pensar, nosso pai já velho. E não há varão na terra entre nós. Porque elas perderam, elas acharam que já não tinha mais ninguém. E segundo o costume de toda a terra, vendemos a beber a precisar embriagar o pai delas e deitemos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor, vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes vinho de novo e também esta noite, então entra tu. Deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Olha a situação que chegaram. E conceberam as 2 filhas de Ló, seu pai. E teve a primogênita um filho, chama-se o nome de Moabe, que é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, que chamou o seu nome de Ben-Ami. Este é os filhos de Amon, até o dia de hoje. O que é o livramento de alguém que conhece, mas não confia? Irmãos, o que nós vamos fazer? Você conhece e não confia? Ou você conhece e confia? Porque você precisa estar com o teu ouvido adestrado para ouvir a hora que o Espírito Santo mandar sair. Você precisa estar com o seu ouvido adestrado para você ver o anjo chegar e obedecer a voz do anjo. Porque o Senhor vai mandar os seus anjos ao nosso favor para nos livrar da destruição das cidades em que vivemos. Vai depender o tamanho da tua cidade, o tamanho do pecado da tua cidade. Você está entendendo? O tanto de sangue inocente derramado que tem ali. Quem mora em grandes capitais já deve estar com a pulga atrás da orelha.
Aí você vai falar assim, a senhora está ficando louca. Não, minha irmã, não estou ficando louca. É o que a Bíblia diz. Estuda a Bíblia, leia. Você vai ver o que eu estou falando. Olha Sodoma. Deus destruiu. Olha a Babilônia. Deus destruiu. Olha a Torre de Babel. Lá no Iraque. Deus destruiu. A Babilônia foi feita pertinho da Torre de Babel. Deus destruiu. Olha as cidades do passado. Olha Alexandria. Olha o tanto de lugar que tem que Deus botou para debaixo da terra. A Tartária. A Tartária é um caso desse. E não é muito longe daqui, do nosso tempo. 1800, 1900, a Tartária foi toda soterrada. Por quê? Anjos caídos. Homens e mulheres andando com anjos caídos. Tendo filhos de anjos caídos. Os gigantes da terra. Boa noite, Suzana. Irmã Ruth já está delirando, não está? Não, meu irmão, não estou não. Vai estudar história para você ver. Aí você vai comparar com o que aconteceu no período pré-diluviano. E você vai ver. Você precisa estar com o seu ouvido preparado para ouvir a voz de Deus. Vamos para 1 Reis. 1 Reis 19. Vamos lá, vamos ver o que nós vamos aprender em 1 Reis 19. Tá cansativo, irmãos? Tá? Eu sei que deve estar, né? Mas eu não posso fazer nada. Foi aquilo que... Eu venho aqui de noite trazer as impressões que eu tenho no meu coração durante o dia. Entendeu? Então eu venho aqui à noite pra gente conversar. Tá entendendo? Deixa eu ver aqui. 19. Aqui. 19, capítulo, versículo 8. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu com a força daquela comida. Espera só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Peraí, aqui 19, começar do primeiro versículo. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel, olha isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto. Se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Não. E o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminhar. Tá entendendo? Olha isso aqui. Um homem que tinha acabado de fazer uma grande obra, ele matou os sacerdotes de Baal, que tinham feito o povo pecar. E ele vai para o deserto, correndo de quem? De Jezabel. Mas este homem, ele cria, ele conhecia, confiava e agia em nome do Deus de Israel. Cria,
confiava e agia. Presta atenção, meu irmão. E ele vai para o deserto. Por que ele vai para o deserto? Porque ele era impulsionado pelo Espírito Santo que estava sobre ele. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia. E ele, como ser humano, ele fala: Senhor, já fiz o que eu tinha que fazer, me mata, me leva embora. Me leva embora. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mas o anjo veio. Que bonito isso, ó. Levanta-te e come. E olhou. Ele levantou do sono, porque ele estava muito cansado. E eis na sua cabeceira, né? Na sua cabeça estava um pão cozido sobre as brasas. O anjo cozinhou para ele. No deserto, o anjo cozinhou para Elias. E deixou uma botija de água para ele. E ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor lhe tornou a segunda vez. Tocou nele. Falou: Elias, acorda. Acorda, Elias. Levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Qual é a diferença deste homem para Ló? Um estava no guarda-chuva das bênçãos de Abraão. O outro estava diretamente nas bênçãos do Mestre, nas bênçãos do Criador. Ele fazia o que Deus mandava, ele conhecia o Deus que ele servia, mas ele estava cansado, ele conversa com Deus: Senhor, eu não sou melhor que ninguém. E o anjo vem e cozinha o pão para ele, assa o pão para ele e coloca a botija de água ali para ele e acorda ele 2 vezes para ele comer. Olha aqui. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Com um pão e uma botija d'água, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Gente, ele não parou de andar. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele conhecia o Deus que ele servia. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Lembra? As filhas de Ló disseram para uma para outra: não tem mais homem, nós precisamos do nosso pai, para dar seguimento à nossa geração. Não existe mais homens. Aqui Elias está dizendo que ele está sozinho, mas de uma outra forma, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que esperam no Senhor. Aquelas duas agiram pela mão delas, pela cabeça delas, e em nenhum momento elas questionaram se existia um Deus Criador, porque elas estavam acostumadas com as panelas de Sodoma e Gomorra. Elas estavam acostumadas a viver a vida de Sodoma e Gomorra. Elias não. Elias, Noé, Abraão, não. Eles estavam acostumados a confiar no Criador. Eles estavam acostumados a comer diretamente da mão do Deus Todo-Poderoso. Olha isso aqui. Mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora. Deus disse para ele: sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor. Olha que coisa mais linda. Deus agora está passando. Olha aqui. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor
não estava no vento. Olha isso. Boa noite, Júlia. Não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Tudo grande, tudo estrondoso. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Mas depois do fogo, sabe o que veio? Uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Nada diferente do que vai acontecer por os próximos tempos. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Boa noite, Tássia. Você está vendo a diferença daquele que conhece, mas não confia? Daquele que conhece, confia e faz as obras que lhe são ordenadas. A diferença está aí, irmão. Nós seremos guardados, sim. Mas aqueles que conhecem, confiam e aguardam o livramento nele e procuram fazer as obras que Deus lhe põe na frente. Você está entendendo? Olha, isso aqui é muito precioso. Isso aqui é uma coisa muito preciosa. Esse ensinamento aqui, sabe, eu tô aqui discorrendo com vocês, mas a minha cabeça tá assim, ó, tá a 1000 por hora. Eu tô aqui com um monte de coisa fervendo na minha cabeça. Referente a isso. Eu posso lhe dizer uma coisa: Deus chama a muitos. Deus chama e Deus dá a oportunidade da pessoa crer, conhecer, crer e executar. Mas tem uns que chegam na metade da obra. Eles conhecem, creem, mas não confiam. Eu não sei se você está entendendo. Porque é que o meu raciocínio está indo muito longe, a minha boca fala devagar o que eu estou pensando. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o que o Senhor me revelou hoje. A obra era do Senhor. Era. Mas existiam dois caminhos. Um lado conhecia, confia e executa aquilo que Deus manda. Mas a outra parte conhece, foi até um ponto onde Deus mandou trabalhar, mas não conseguiu terminar a boa obra. Boa noite, Susan. Não conseguiu terminar a boa obra que Deus ia operar. Nossa, hoje ficou tão claro na minha cabeça, tão claro, tão claro, tão claro. Quanto tempo que eu venho questionando a Deus muita coisa. Quanto tempo que eu venho questionando.
E hoje o Senhor deixou claro, aquilo que foi feito para o povo de Deus, mas não se concretizou, porque uma parte estava com Ló e a outra parte está com Elias. A outra parte crê no Deus que confia, crê no Deus que coisa. Eu quero te dizer uma coisa, presta bastante atenção no que eu vou lhe falar. O que Deus determinar de você fazer, aquilo que o Senhor determinar para você fazer, faça. Porque você não pode ser somente um conhecedor. Você tem que crer, exatamente, Estela, livre-arbítrio, exatamente. Você tem que crer. Você tem que agir como Elias fazia. E o Senhor abençoa quando há isso. Mas quando dois se juntam, parece que estão na mesma, e Deus dá a oportunidade para ir na mesma situação, no mesmo prumo. Era para ter ido no mesmo prumo. Mas um lado cria, confiava e obedecia. O outro lado cria, confiou até certo ponto, obedeceu até certo ponto, mas depois Sodoma começou a entrar no coração. A visão da galinha começou a entrar no coração, não consegue enxergar o futuro. Não consegue enxergar aquilo que Deus estava preparando. E eu louvo o Senhor, porque eu estou aqui, apesar de tudo. Meus irmãos, a hora é essa, está chegando. É hora de você resolver se você vai ser como as filhas de Ló, como Ló, ou se você vai chegar à estatura de Elias. Eu não estou querendo dizer aqui para você exatamente parábola da semente. Eu não estou querendo dizer aqui para você que eu sou Elias, não, de jeito nenhum. Quem sou eu, né? Quem somos nós? Ninguém. Ninguém. Pode ser o pastor mais tremendo aí. Ninguém se compara a Elias. Não. Mas eu posso te dizer, nós precisamos ser imitadores de Elias. O momento agora é esse. Ser imitadores de Elias. Tá entendendo? Você precisa decidir se você vai ficar imitando a Ló e as suas filhas, ou se você vai imitar a Elias. Quem você vai ser? Se você vai ser um Noé, que era como Elias, se você vai ser um Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mandar. Meu irmão, não vamos ter saída. Muitos de nós vai conhecer, mas não vai crer. E alguns de nós vai conhecer, vai crer e vai obedecer. Hoje está aí, explícito para a tua vida, está aqui a palavra de Deus. Entendeu? Aqui está a palavra de Deus, exatamente, Irene, de quem você é. Eu quero estar aonde está Noé, Abraão e Elias. Eu quero estar aqui. Eu quero continuar granjeando a fé que eu tenho. É fé com um grãozinho de mostarda, mas eu confio no Deus que me separou. Eu confio nas promessas do Senhor. Eu confio que o que Ele manda, Ele cumpre. Eu confio em todas as letras que estão escritas neste livro sagrado, porque quando você mergulha nele, o Senhor muda a tua vida. Eu sou prova disso. Eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o que eu já passei na minha vida. E eu sei do que o Senhor já me livrou. Era para eu estar 7 palmos debaixo da terra. E eu estou aqui falando com você, porque existe um Deus
que cumpre as suas promessas. E essa promessa eu creio que eu vou ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Eu creio porque ele prometeu para mim quando eu tinha 5 para 6 anos de idade. Naquele sonho, ele me revelou, eu ainda criança, que eu ia ver a volta de Jesus e que eu ia entregar a minha caixinha de joias para ele. Vocês são minhas joias, sabia disso? Vocês são as minhas joias que eu vou entregar para o Senhor. Senhor, o que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Eu fui lá para a internet. Eu fiz o que eu pude para animar o povo para vir para a vida eterna. Se não vieram, eu avisei. Eu avisei. E eu estou avisando. Para eles confiarem em ti. Eu passei quase todas as noites. Algumas noites eu não aparecia lá, mas a maioria das noites eu estava lá, avisando que o Senhor está voltando e que eles precisam ter a alegria da salvação. Que eles precisam entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu fiz isso todas as noites. Algumas não, porque eu estava muito cansado e o Senhor sabe disso. Essa vai ser minha conversa com ele. Porque as minhas joias são vocês. Hoje eu entendo que é a caixinha de joia. Que eu vi lá a menina com quase 5 para 6 anos de idade. A minha caixinha de joias são as pessoas que estão aqui ouvindo a mensagem do Senhor. Eu quero, meu irmão, dizer para você, eu espero que todos nós estejamos nos portões celestiais, para que a gente possa entrar juntos no reino do Senhor, para que nós possamos estar juntos vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos. Vamos ler lá, vamos ler, vamos alegrar o nosso coração, vamos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a tua força? A alegria do Senhor está sendo a tua força? Está sendo? A minha tá. A minha tá. Todo dia eu falo, Senhor, eu sou alegre em ti. Eu sou alegre em ti. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho aqui. Deixa eu achar que é no capítulo 7, né? Espera só um pouco. Aqui. E depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Meu irmão, vamos lutar. Nós precisamos estar lá. Nós precisamos estar lá. Nós temos que ter versículos em mente, como esse que a Estela colocou: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você está para baixo, quando você está aí entregando os pontos, você grita: Senhor, a tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece, e fortalece a tua serva, porque eu estou cansada. Senhor, eu estou triste hoje, mas a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Dá alegria para mim nesse dia, para eu atravessar o dia. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. A minha despensa está faltando. Faz essa palavra cumprir na minha vida. Nós precisamos crer. Senhor, eu estou desesperada. Não sei o que fazer da minha vida. Mas a tua palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você sabia que é assim que a gente conversa com Deus? Você sabia que é assim que a gente faz? Que nós precisamos ter a palavra na nossa mente para que nós possamos ter a mesma conversa com Deus? Nós temos o mesmo palavreado com Deus? Graça e paz, Luquere.
Você precisa aprender a ter o palavreado do Senhor. Você precisa conhecer a conversa de Deus. Por isso é importante. Por isso Elias conversava com Deus, porque ele conhecia a conversa de Deus. Ele conhecia o vocabulário de Deus. As filhas de Ló não conheciam o vocabulário de Deus. Entendeu? Me traz a lembrança aquilo que me dá esperança. Senhor, eu estou sem esperança hoje. Pai, mas a tua palavra diz para eu procurar ter a lembrança daquilo que me dá esperança. Senhor, minha geladeira está vazia. Mas a tua palavra diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, eu nunca me esqueço do dia que eu estava em desespero. Em desespero, eu deixei minhas 2 filhas naquele lugar horroroso que eu morava. E eu fui pelas ruas daqui da cidade. As minhas lágrimas caíam no chão pesadas. Eu escutava o barulho delas caindo no chão. E naquele dia eu falei, Senhor, olha a minha situação.